Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, espero que esteja todo mundo bem, que todo mundo esteja conseguindo acompanhar os conteúdos, fazer os exercícios do livro, os exercícios extras e qualquer dúvida, vocês lembrem que vocês podem sempre me procurar, que eu tô aqui disposta a tirar qualquer dúvida de vocês, tá bom? Então hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios do módulo 7 e 8, então são os exercícios das páginas 49 e da página 54 e 55. Então vamos lá, página 49, eu passei para vocês conceituais e contextualizados do 1 ao 5. Então vamos lá. Página 49, conceituais, número 1. Que tipo de insatisfações reis e nobres nutriam em relação à Igreja Católica no início da Idade Moderna? Então vamos lá. Qual era a insatisfação dos reis? Bota aí, reis, 2 pontos. Era o excesso de poder da Igreja Católica, tá? A Igreja Católica tendo tanto poder quanto o rei, ou em alguns momentos até tendo mais poder do que o rei. Então, a insatisfação do rei era o excesso de poder da Igreja Católica. E os nobres? Qual era a insatisfação dos nobres? Os nobres queriam mais terras, mas a maior parte dessas terras já eram da Igreja Católica. Então, enquanto os reis estavam insatisfeitos com o excesso de poder, os nobres estão insatisfeitos com o excesso de terras da Igreja Católica, ok? 2. Qual era a posição da Igreja quanto à cobrança de juros às atividades comerciais da burguesia? Então, era um grande motivo de descontentamento da burguesia, é que a Igreja Católica era contra o enriquecimento da burguesia. Por quê? Esse enriquecimento era meio que se dar bem em cima do outro, pela cobrança de juros. Então, qual era a posição da igreja em relação a essa cobrança de juros? A Igreja Católica condenava o enriquecimento através da cobrança de juros, tá? Só isso. 3. Defina a prática da simonia e da venda de indulgências, tá? Então, vamos lá. O que era simonia? Era a venda de objetos ditos sagrados e também a venda de cargos dentro da igreja, cargos clericais, tá? Então, eu começar a vender cargo de padre, de bispo, a ser bispo, tá? Isso eram comerciados, tá? O que era um erro. Indulgências era a venda do perdão e até mesmo da salvação. Então, se você fizer alguma coisa, der uma oferta, comprar um objeto, você vai ter o seu perdão, ou até mesmo você vai ter a sua salvação garantida. Então, é isso. Simonia, venda de objetos e cargos, e indulgência, venda de perdão e salvação. 4. O teólogo Martinho Lutero foi o primeiro a organizar um movimento bem-sucedido contra o clero católico. Isso quer dizer que outras pessoas já fizeram movimentos, mas o que melhor desenvolveu foi Lutero. Quais eram as críticas fundamentais de Lutero contra a Igreja Católica? Então, assim, Lutero fez 95 críticas, colou lá na porta da igreja. Então, dentro dessas 95, quais eram as principais críticas que ele fazia à igreja? Então, vamos lá. Criticava a venda dessas indulgências, das simonias, né, dos cargos, do perdão, da salvação. Era contra o celibato do clero. O que significa celibato? A proibição ao casamento. Ele achava que não tinha nada a ver, que poderia se casar. Era contra as missas serem em latim. Ele achava que as missas tinham que ser no idioma local, né? Era contra também a Bíblia também ter acesso só aos padres. Achava que todo mundo podia ter acesso à Bíblia, e a Bíblia no seu próprio idioma. E ele também defendia a salvação ser pela fé. Então, para ele, não adianta você fazer nada, comprar objetos, fazer boas ações. O único meio de você ser salvo é através da sua fé. Então, esses são os principais pontos de Lutero. E 5. O movimento reformista conheceu diferentes reações em distintas áreas. Então, tem a partir da crítica de Lutero, outras religiões, outras pessoas fizeram outras críticas e criando outras religiões. Tivemos o calvinismo na França, o anglicanismo na Inglaterra. Aponte 2 causas para a reforma religiosa na Inglaterra. Estamos falando do anglicanismo. Então, quais os 2 motivos para isso acontecer? Primeiro, o rei começar a controlar a igreja, está com a igreja nas suas mãos, né? Controlar o poder da igreja. Então, esse
Um dos motivos era esse excesso de poder da igreja. E o outro motivo para ter essa nova religião era a necessidade que o rei Henrique VIII tinha de ter um herdeiro. E aí, para isso, poder se divorciar, tá bom? Contextualizados, bora lá. 1. Se você fosse um camponês desvalido, ou seja, um camponês sem dinheiro, né, muito pobre, que vivesse na Alemanha do século XVI, deveria integrar o movimento luterano em busca de melhorias da sua condição de vida? Sim, não e por quê? Então, se você é um camponês do século XVI, você se junta ao movimento de Lutero? Não. Se você se juntar, você vai se dar mal. Por quê? Embora muitos camponeses fizeram isso, e foram até Lutero para pedir o apoio de Lutero, Lutero não apoia as causas camponesas, então meio que deixa os camponeses lá ao alento. E aí muitos camponeses foram punidos por seus senhores ou até pela Igreja Católica. Lutero, ele vai ficar do lado dos nobres e do rei. Então, Lutero deixa de lado os camponeses para ficar ao lado dos interesses do rei e da nobreza, tá? Então, não era um bom conselho um camponês se juntar às causas de Lutero. Ia ter que procurar outros meios. 2. Tem um textinho aqui que diz assim: na sua essência e natureza, a oração é apenas uma elevação dos sentimentos do coração para Deus. Eis porque o canto, os discursos, o pulsar do órgão, quando aí não há elevação do coração, são tanto orações como as larvas no jardim são seres humanos. Não se depara com a essência, mas apenas com a aparência e o nome. É uma fala de Lutero. A parte do texto explica a doutrina luterana da salvação. Então, o que Lutero pensa sobre a salvação? Salvação é apenas pela fé, tá? De nada adianta você escolher a igreja todos os dias, fazer boas ações, você precisa ter fé, tá? Acreditar em Jesus como seu único salvador. Somente isso garante a sua salvação. 3. A reforma protestante causou um forte cisma, uma forte quebra, uma divisão dentro do cristianismo, dividindo seus fiéis entre os que apoiavam o ideal de fé do Papa, tá? E aqueles que seguiam as crenças dos reformadores religiosos. Marque a opção que contém um dos preceitos defendidos por Lutero. O que Lutero defendia? Vamos lá. A. Venda de indulgência? Não, ele criticava isso. B. O celibato dos religiosos? Não, ele dizia que podia se casar. C. A salvação pela fé? Então a letra C. D. Bíblia escrita apenas em latim? Não, para ele tinha que ser escrita em todos os idiomas. Igualdade social entre nobres e camponeses? Ele nunca falou disso, tá? Então, resposta da 3, letra C. 4. Iniciou-se por uma questão pessoal de Henrique VIII. Nessa religião, o rei também é o chefe da igreja. Então, a gente está falando de qual religião? Catolicismo? Não. Luteranismo? Não. Movimento cita? Não. Anglicanismo? Tá? Heresias? Não. Então, a 4, letra D. Se eu falo de Henrique VIII, Inglaterra, estou falando de anglicanismo, tá? 5. Observe a seguinte afirmação. A Bíblia, por meio da qual Deus se revela, é a única fonte realmente confiável. O culto aos santos e a infalibilidade do Papa não tem fundamento e qualquer membro da igreja pode se casar. Estamos nos referindo a quê? Aos anabatistas? Não. Aos ideais defendidos pelo Papa Leão X? Não. Ao pensamento luterano? Sim, era Lutero que defendia essas ideias. Aos dogmas anglicanos? Não. Às religiões afrodescendentes? Não. Então, número 5, letra C. Bom, pessoal? Aprofundamento não era para fazer, então a gente vai agora para a página 54. Vamos lá? 54, nem todos os exercícios é para fazer. Então, os conceituais, apenas o 2 e o 5. Vamos lá. 2. Explique os motivos que levaram muitos burgueses a apoiarem o calvinismo. Simples, o calvinismo apoiava a prática da riqueza, do enriquecimento. Então, ele dizia que havia uma predestinação, você já nascia predestinado ao céu ou ao inferno. Como é que você sabia se ia para o céu ou se ia para o inferno? Se você tivesse uma vida com mais riquezas, provavelmente você ia para o céu. Então, isso fazia com que as pessoas começassem a buscar enriquecer. Então, enriquecimento não é pecado como a Igreja Católica via. Então,
a burguesia adora ouvir isso, já que ela era reprimida pela Igreja Católica e vai começar a aderir ao calvinismo. 5. Explique o que foi a Contra-Reforma e cite 2 medidas estabelecidas nesse movimento. Então vamos lá. O nome já diz Contra-Reforma. É um movimento feito pela Igreja Católica para conter os avanços da Reforma Protestante, tá? 2 medidas estabelecidas pelo movimento. Então, a gente pode falar do Concílio de Trento, que é uma reunião que vai discutir algumas mudanças dentro dos dogmas católicos. A gente tem o Index, então, o Concílio de Trento, o Index, que é uma lista de livros proibidos. Os católicos não poderiam ler esses livros se fossem pegos lendo ou tendo esses livros em casa. Eram julgados. E aí a gente tem um outro quesito, Tribunal do Santo Ofício. Era um tribunal onde a igreja julgava os casos de heresia, ou seja, os casos em que você fazia práticas condenadas pela igreja. Então, no caso, fui pega lendo um desses livros proibidos, eu vou ser julgada no tribunal do Santo Ofício. E aí, dependendo do meu crime, do meu pecado, eu poderia ser até condenada à morte, tá? Nesse tribunal também poderia haver muita tortura para fazer as pessoas confessarem, tá? Então, assim, não era uma coisa bem violenta. Então, a gente tem o Concílio de Trento, Index, Tribunal do Santo Ofício e a Companhia de Jesus, que eram padres que iam viajar pelo mundo para catequizar as pessoas, tá? Levar Deus às pessoas. Então, eu falei 4 motivos para vocês escolham 2 e coloquem aí. Vamos para os contextualizados. Número 1. Se o homem não trabalhar, também não comerá. A frase acima traduz a ideia defendida por quem? Se o homem não trabalha, não come. Então, é uma frase que defende o trabalho. Qual era a religião que via defender o trabalho? Era o calvinismo. Então, vamos lá. A. Protestantismo de Lutero? Não. Protestantismo de Calvino? Ok. Catolicismo da Idade Média? Não. Catolicismo da Contra-Reforma? Também não. E anglicanismo da Idade Antiga? Também não, que nem existia. Então, é letra B. Número 1 é letra B, tá? Tranquilão. 2 não eram para fazer. 3 não eram para fazer. Vamos para 4 e 5. 4. As transformações religiosas do século XVI, comumente conhecidas pelo nome de Reforma Protestante, representaram no campo espiritual o que foi o renascimento no plano cultural, um ajustamento de ideias e valores às transformações socioeconômicas da Europa. Então, o que ele está falando aqui? Enquanto no renascimento cultural há uma mudança na mentalidade das pessoas, isso reflete com a Reforma Protestante na mudança desse pensamento dentro da religião, tá? Que tira o teocentrismo para adotar um pouco o antropocentrismo. Aponte os principais motivos que levaram os nobres e os camponeses a apoiarem a Reforma Protestante. Bora lá. Os nobres vão apoiar por quê? Querem mais terras, né? Querem que a igreja pare de ter tantas terras. E os camponeses, o que eles querem? Diminuição de impostos e principalmente diminuição dos dízimos, tá? 5. Na medida em que as religiões protestantes se fortaleciam na Europa, a igreja passou a discutir maneiras de frear a clara ameaça que impunha a sua hegemonia milenar, ou seja, a Contra-Reforma. O concílio, organizado na cidade de Trento, foi de suma importância para que a igreja adotasse uma postura clara sobre os acontecimentos religiosos da época. Discorra sobre o que foi o Concílio de Trento e cite 2 das suas decisões. Então, o que foi o Concílio de Trento? Uma reunião entre os líderes da Igreja Católica para conter o avanço da Reforma Protestante e organizar os seus dogmas. Então, resultado do Concílio de Trento, duas decisões que foram tomadas. Por exemplo, a gente pode falar a manutenção do celibato, então os religiosos continuam proibidos de se casar. A manutenção do culto aos santos, tá? O culto que Lutero criticava, achava que era uma idolatria, a Igreja Católica manteve, a gente vai continuar cultuando aos santos. Os 7 sacramentos foram mantidos. A única coisa que mudou bem foi a venda de indulgências e da simonia, tá? Isso foi retirado de dentro da Igreja Católica. Então aqui tá pedindo duas decisões, vocês podem falar sobre a manutenção do celibato,
a manutenção do culto aos santos, podem falar da extinção, do fim da prática das indulgências e da simonia, tá bom? Tem 4 aí que eu dei para vocês, escolham 2. E encerramos, aprofundamento não era preciso fazer, então espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. E nós encerramos esse primeiro volume, né, esse primeiro conteúdo do primeiro bimestre. E em breve vocês estarão recebendo o volume 2 e aí a gente vai dar continuidade à matéria. Tá bom, meus amores? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e se cuidem. Tchau!